Para você que sempre quis viver aventuras em mundos de animes como Naruto, One Piece, ou até mesmo em mundos de fantasia como Harry Potter e vários outros, eu vou te apresentar o Fractal RPG, que é um sistema nacional e gratuito. Então aqui estamos dentro do site do Fractal RPG, que foi traduzido em português, tá bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Theory aqui do Dados Críticos, e nesse canal eu vou te ensinar várias coisas sobre RPG de mesa, tá? E hoje a gente vai falar sobre o Fractal. As regras estão aqui, né? É um sistema feito pelo Walter Licínio. Vocês podem conferir outros trabalhos do Walter clicando aqui. Ele tem outros RPGs de mesa aqui no itch.io. O Walter é brasileiro. Ele disponibilizou esse sistema Fractal de forma gratuita, né? Com Creative Commons. Ele tem vários outros sistemas aqui e trabalhos. Ele também compartilha artes aqui. É muito legal. Dá uma conferida no trabalho dele. E aí o Walter fez aqui, né? Escreveu em inglês o sistema, que foi traduzido pro português também aqui pelo Denis Grillo. Eu vou deixar todos esses links na descrição para você ir acompanhando enquanto assiste esse vídeo. Caso você prefira, eu também fiz uma tradução em PDF, né? Já tinha feito há um tempo atrás, tá um pouco diferente dessa do Denis aqui, mas basicamente é a mesma coisa. Então vamos falar um pouco sobre o geral do sistema Fractal. Antes da gente começar a falar do sistema aqui, queria lembrar vocês para fazer as coisas que tem que fazer aí no YouTube. Deixar like, se inscrever, faz se você quiser também, não vou ficar perdendo tempo de vídeo com isso não. Agora falando já do sistema aqui, ele é um sistema super simples e o foco dele é desenvolver personagens. Ele é um sistema genérico, o que significa que dá para você jogar esse sistema aqui em vários mundos diferentes. Você pode jogar desde uma aventura futurista até uma aventura de fantasia medieval. Você pode jogar uma aventura mais mortal ou outra mais fantasiosa. Então, ele é um sistema que serve para você jogar onde você quiser, no mundo que você quiser. O legal é que esse sistema aqui, ele segue algumas premissas, né, de um movimento do RPG chamado FKR, que é um movimento muito legal. E ele recebe várias influências de outros sistemas, como por exemplo o PBTA, o Fate, e o foco do sistema no geral é a evolução de personagens. Uma coisa que eu gosto muito do sistema Fractal aqui, né, isso é uma opinião minha, que ele é um ótimo sistema pra gente jogar, como eu disse lá no início, em mundos de anime, né? Tem alguns sistemas que são bons pra isso, né, como o Fate, tem o Kariu Densetsu, né, do Thiago Rosa, que também é um sistema brasileiro. E eu também acho que o Fractal aqui, ele se encaixa perfeitamente. Eu tô pensando em utilizar o Fractal pra narrar uma aventura de One Piece aqui no canal no futuro. Me diz no comentário o que vocês acham dessa ideia, galera. Então, pra começar, vamos falar aqui um pouco sobre o básico da mecânica do sistema, tá? Vamos começar pela rolagem. O sistema do jogo, ele só usa dados de 6 lados, o D6. E aí, sempre que você rola, você pode rolar um ou mais dados. Eu vou explicar depois a quantidade de dados. Mas, basicamente, sempre que você tira 1 a 3, é uma falha. E a situação piora. De 4 a 5 é um sucesso parcial. Ou seja, você consegue, mas você tem uma complicação ali. E no 6 é um sucesso total na rolagem do seu dado. Só que vale prestar atenção aqui que toda vez que você falha, né, no caso de 1 a 3 aqui, você ganha uma experiência no seu personagem. Isso é muito interessante porque as falhas aqui também vão movimentar o jogo e fazer ele avançar. Isso ajuda muito na evolução dos personagens, tá? E aí quando que a gente rola dados, né? Sempre que tiver uma situação que o seu personagem queira fazer, onde o resultado ali ele não tá muito claro, né? Ou uma aleatoriedade ou algo do tipo. Para usar as rolagens, né, a gente vai ter que dar uma olhada aqui nos temas e nos rótulos, que são a parte central do jogo. Para você criar um personagem aqui, você vai ter vários temas e dentro desses temas do seu personagem vão ter rótulos dentro dele. Como é que funciona isso, né? Vamos clicar aqui em personagens para ver. Quando você vai criar um personagem, seu personagem terá 3 temas e cada um desses temas 3 rótulos dentro. Isso para iniciar, né? Lembrando que você tem um limite total ali enquanto você vai jogando. Você pode ter até 4 temas, né? Você vai ganhando mais depois e também mais rótulos em cada um desses temas. O que é um tema, né? Eu tô falando, mas não expliquei. Um tema, ele é uma categoria geral do seu personagem. O nome é muito explicativo, né? É uma temática que tem a ver com aquele personagem. E existem 6 diferentes categorias de temas aqui dentro do Fractal. Vou falar dessas categorias aqui, né? Então seu personagem ele pode ter um tema sobre o passado, por exemplo, que é algo que mudou seu personagem para sempre, que aconteceu no passado dele. Então um acidente químico, né? Geralmente um herói, algo do tipo. Ele cresceu no orfanato, o caso do Batman, né? Ele tem essa temática. Pais milionários também, né? O caso do Batman ali, ou do Homem de Ferro, né? Tem um tipo de tema que é o vínculo, né? Que é um relacionamento que permeia a vida do seu personagem. Por exemplo, um bando gangster do personagem, um negociante obscuro ali que aquele personagem tem. Num jogo de fantasia medieval pode ser, por exemplo, um bruxo que fez um pacto ali com uma entidade maligna, né? Então ele tem um vínculo ali. O próximo tema é a motivação, que é uma alvo ou missão que vai impulsionar o seu personagem, né? É muito comum em anime isso aqui. Então o Naruto, ele quer ser um Hokage da vila. O Luffy quer encontrar o One Piece, né? É muito comum que personagens de animes tenham essa motivação aqui, que é muito presente. O quarto tipo de tema aqui é o estilo, que é uma declaração da personalidade daquele personagem específico. Então é algo que indica como ele vai agir. Por exemplo, todos merecem uma segunda chance, né? Se eu não me engano, em Dragon Ball tinha uma coisa lá que o Goku nunca atacava uma pessoa por trás, por exemplo, sabe? Então isso aqui é um estilo daquele personagem. O quinto temático aqui é o recurso, que são coisas que aquele personagem tem acesso. Por exemplo, posses materiais, equipamentos. Então o seu personagem pode ter uma arma da família, pode ser que ele tenha um navio, pode ser que ele tenha um laboratório químico. Então é qualquer coisa que seja um recurso que ele pode utilizar. E por último, né, é um expertise, que é um treinamento formal que aquele personagem tem, um hobby, né? Alguma coisa que ele conhece e domina. Por exemplo, ele pode ser um especialista em segurança computadorizada, ele pode ser um hacker, por exemplo. Então é assim que você vai montando seu personagem, escolhendo, né, no começo, 3 dentre essas 6 aqui, tipos de temas, né? Então vale lembrar que o tema, ele é algo geral do seu personagem, tá? É algo mais amplo. E dentro de cada tema, a gente vai ter, como a gente viu aqui, rótulos. Enquanto o tema é geral, os rótulos são específicos, como a gente vai poder ver aqui. Como assim específicos? Os rótulos, eles vão ser linhas, né? Uma frase ali que tá relacionada com aquele tema, ou seja, tá dentro do tema. E aí, enquanto o tema é algo geral sobre o personagem, a frase, o rótulo, é algo específico. Então, por exemplo, um traje de combate inteligente. Isso
aqui, galera, é um tema de recurso, né? Tá aqui entre parênteses. E esse tema aqui é geral, né? E dentro dele a gente vai ter coisas específicas relacionadas a esse tema. Por exemplo, análise visual. Esse traje de combate tem uma característica de análise visual. Ele também tem uma carapaça protetora. Ele também tem canhões a laser. Muito legal, né? Tem outro exemplo aqui, um pacto sobrenatural, aquele que eu falei, né? É um vínculo, é uma temática de vínculo. E aí o que isso traz, né, de benefício? Olha, uma diplomacia maligna, né? Sobre o obscuro. Ele tem conhecimento sobre demonologia e também pode pressentir o mal. Olha que interessante, né? Então deu pra entender, né? Que enquanto o tema é algo geral, os rótulos são algo específico. E são esses rótulos que a gente vai utilizar para fazer nossas rolagens. Todo personagem, quando vai fazer uma rolagem, ele já tem direito a um D6. Então vamos imaginar aqui uma situação onde o personagem está precisando subir, escalar uma superfície difícil. Tem algo aqui que me ajuda? Algum desses rótulos que me ajuda? Eu acho que não, né? Então nesse caso, eu rolo apenas um D6. Então eu vou rolar esse D6 e eu vou ver se ele foi 1, 2 ou 3, que seria uma falha, 4, 5, que é um sucesso parcial, ou 6, um sucesso completo. Mas imagine, por exemplo, que o meu personagem, ele tá tentando vasculhar um ambiente para tentar reconhecer o esconderijo dos inimigos, né? Que tá escondido ali. Nesse caso específico, olha aqui, eu tenho uma capacidade aqui do meu traje de combate que é análise visual. Isso aqui vai me ajudar nessa rolagem. Então, em vez de rolar apenas um D6, eu vou rolar 2 D6. E aí eu vou rolar aqueles 2 dados e eu vou pegar o melhor resultado. Eu não somo esses resultados, tá bom? Eu vejo qual que é o melhor. Então, se eu rolar 2 dados, um D6 e outro D5, eu fico com o resultado 6. Se eu rolar... E aí eu posso ter vários dados que eu vou rolar. Quanto mais rótulos eu tiver, para cada rótulo que me ajudar na minha rolagem, eu vou rolar um dado a mais. Ou seja, eu vou ter mais chances de tirar um 6 e de ter um sucesso, né? Então é muito bacana isso. Durante o jogo também, a gente vai tendo rótulos extras, né? Que são coisas que acontecem, por exemplo, um recurso que você pega ali, por exemplo, uma arma que você pegou no combate. Pode ser também um vínculo, né? Com um PNJ, né? Um personagem não jogador ali que você criou um vínculo e que ele passa a ser um recurso, né? Um rótulo extra. E aí você vai marcando eles ali. Outra coisa importante aqui sobre os temas que a gente tem que ver é que todos eles vão ter uma falha, né? A gente vai clicar e ver isso aqui na progressão, que são os defeitos, né? Cada tema ele precisa ter um defeito que vai trazer um problema narrativo para aquele personagem e isso tem que estar relacionado à temática, né? Então, voltando aqui nesse personagem, se o tema dele aqui é um traje de combate inteligente, uma falha que está relacionada a isso que vai trazer uma complicação pode ser que esse traje ele precisa se recarregar sempre. É algo que vai trazer uma complicação pro personagem, né? Isso é muito interessante. E para que serve essa falha, né? As falhas servem como uma mecânica do jogo, né? Para fazer o jogo andar. E você vai ver isso agora, né? Na progressão. Como que a gente evolui o personagem? 3 de XP em um tema, aquele tema vai evoluir. O que significa isso? Significa que você vai poder criar um novo rótulo para ele.